Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e hoje vamos estudar para o concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, a PGERN, no cargo de analista jurídico, em um aulão completo de conhecimentos gerais. A ideia desta aula é te dar um panorama que realmente ajuda na prova. O que costuma cair, como a banca fórmula, as pegadinhas e quais pontos você precisa dominar para transformar conteúdos amplos em acerto rápido. Nós vamos passar por língua portuguesa, história do Rio Grande do Norte e aspectos geoeconômicos do RN, informática básica e legislação específica do edital. Vamos começar por compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Em concurso, interpretação não é opinião. Interpretação é evidência textual. A banca vai te oferecer alternativas que parecem plausíveis, mas só uma estará realmente sustentada pelo que o texto diz ou permite concluir. Por isso, a primeira habilidade é separar informação explícita de inferência. Quando a questão diz de acordo com o texto ou segundo o autor, ela normalmente cobra a informação literal ou uma paráfrase fiel. Quando ela diz infere-se, subentende-se, conclui-se, ela cobra inferência, mas sempre baseada em sinais do texto. E quando ela pede a intenção do autor, o objetivo do texto, a tese defendida, ela exige visão global do texto, não um trecho isolado. Tema e tese são o par mais cobrado sem que a banca diga esses nomes. Tema é o assunto geral. Tese é a ideia central defendida. Um texto pode ter como tema serviço público e tese a digitalização sem inclusão amplia desigualdades. Se você responde só o tema, você cai na alternativa genérica. Para achar a tese, observe a introdução e a conclusão, e observe palavras avaliativas como é indispensável, é preocupante, é insuficiente, é necessário, porque elas sinalizam posicionamento. Outra habilidade decisiva é reconhecer a estrutura argumentativa. Textos de prova costumam organizar-se em problema, causas, consequências e proposta, ou em tese, argumentos e exemplificação. A banca explora conectivos para testar se você entende relações lógicas. Se o autor usa portanto, ele está concluindo. Se usa no entanto, está contrapondo. Se usa porque, pode estar explicando ou apontando causa. Se usa embora, está fazendo concessão. Se você erra a relação, você erra a interpretação, mesmo tendo entendido as palavras. Há também o nível da leitura inferencial com pressupostos e implicações. Pressuposto é algo que está embutido na frase e continua verdadeiro, mesmo se você negar a frase. Por exemplo, o servidor voltou a estudar pressupõe que ele estudava antes. Implicação é uma conclusão que depende de a frase ser verdadeira. A banca, às vezes, cobra isso em itens de inferência correta. Outro ponto é a ironia, frequentemente marcada por aspas, por contraste entre o que se diz e o que se quer dizer, e por escolha lexical. Quando o texto coloca uma palavra entre aspas, pode indicar sentido especial, distanciamento crítico, ou ironia. Nem sempre é citação. Agora vamos para reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Tipo textual é a forma de organização linguística predominante: narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. Gênero textual é a forma social, o formato de circulação: notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, crônica, carta, e-mail, relatório, parecer, ofício, anúncio, manual. A banca gosta de confundir tipo e gênero. Um editorial é um gênero. Seu tipo predominante tende a ser argumentativo. Uma notícia é um gênero. Seu tipo predominante tende a ser expositivo e narrativo. Um manual é um gênero. Seu tipo predominante tende a ser injuntivo. Um relatório é um gênero. Seu tipo predominante tende a ser expositivo. Como reconhecer rapidamente o tipo? Narração tem acontecimentos em sequência temporal, verbos de ação, marcadores de tempo e mudança de situação. Descrição tem foco em características, com verbos de estado e muitos adjetivos. Exposição explica, define, informa, apresenta dados e relações objetivas. Argumentação defende uma tese e tenta persuadir,
com conectivos lógicos, modalizadores, comparações e justificativas. Injunção orienta o leitor a fazer algo, com passos, instruções e verbos no imperativo ou no infinitivo impessoal. Como reconhecer o gênero? Pela finalidade e pelo contexto de circulação. Um artigo de opinião assume posição e assina ou se apresenta como opinião. Um editorial é posição institucional. Uma notícia busca informar e costuma responder o que, quem, quando, onde, como e por quê. Um parecer analisa tecnicamente e conclui, com linguagem formal. Um ofício comunica oficialmente entre órgãos. A banca pode pedir predomina a função de, e aí você responde, informar, convencer, orientar, narrar, instruir. Agora domínio da ortografia oficial. Ortografia cai por grafia correta, por confusão entre palavras parecidas e por convenções do padrão formal. Em concursos, os erros mais comuns envolvem homófonas e paronimas. Descrição é ato de descrever. Descrição é reserva. Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir. Eminente é notável. Iminente é prestes a acontecer. Tráfego é movimento de veículos. Tráfico é comércio ilícito. Comprimento é extensão. Cumprimento é ato de cumprir. Sessão é reunião. Sessão é divisão. Sessão é ato de ceder. Concerto é reparo. Concerto é apresentação musical ou harmonia. Mandado é ordem. Como mandado judicial. Mandato é período no cargo político. Ortografia também aparece em formas verbais e acentuação de pares muito cobrados. Tem e tem. Vem e vem. Por com acento é verbo. Por sem acento é preposição. A banca também pode cobrar uso de maiúsculas e siglas, especialmente em textos formais, nomes de instituições, siglas como PGE, RN e regras de abreviação. Agora chegamos ao domínio dos mecanismos de coesão textual, que é o coração das questões modernas. Coesão é o conjunto de recursos que liga frases e parágrafos, garantindo continuidade do sentido. Ela é cobrada em dois grandes eixos: referenciação e sequenciação. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição. Referenciação é retomar ou apontar elementos do texto para evitar repetição excessiva e para organizar a progressão. Isso inclui pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, pronomes relativos, elipse, sinônimos, expressões nominais e hiperonimos. Quando o texto diz o Estado, depois o ente federado, depois a administração, está fazendo substituição lexical. Quando diz o servidor, depois ele, é substituição pronominal. Quando omite o servidor e só diz protocolou o pedido, isso é elipse, e você precisa recuperar o sujeito pelo contexto. Demonstrativos são um ponto clássico. Esse e aquele organizam proximidade e retomada. A regra padrão é: este tende a introduzir ou apontar o que vem, esse tende a retomar o que foi dito, aquele tende a apontar o mais distante. A banca pode cobrar isso em coesão e em reescrita. Mas o mais importante é entender a função no texto, marcar retomada, marcar contraste, organizar sequência. Pronomes relativos também são campeões de cobrança. Que, quem, o qual, cujo, onde. Que é o mais comum e pode introduzir oração adjetiva. Cujo indica posse e exige atenção porque não admite artigo depois. O processo cujo prazo venceu, e não cujo prazo. Onde se refere a lugar, e a banca explora erro de onde para ideias abstratas em norma mais rígida, preferindo em que para casos como a situação em que, embora o uso real seja mais flexível. Conectores e elementos de sequenciação textual. Conectores indicam relação lógica, adição, contraste, causa, consequência, conclusão, explicação, condição, concessão, finalidade, exemplificação, retificação, adição. Além disso, também, ainda, bem como, contraste, mais, porém, contudo, todavia, conclusão, portanto, logo, assim, por conseguinte, explicação, porque, pois, que, dependendo da posição, causa,
porque, já que, uma vez que, como no início, condição, se, caso, desde que, concessão, embora, ainda que, mesmo que, finalidade, para que, a fim de que, exemplificação, por exemplo, como, tal como. A banca adora trocar um conector por outro e perguntar se o sentido se mantém. Você só acerta se identificar a relação lógica original. Se o trecho é de oposição, você deve trocar por outro adversativo. Se é de conclusão, por outro conclusivo. Se é de causa, por outro causal. Se você trocar por termo de outra relação, muda sentido, logo está errado. Agora o emprego de tempos e modos verbais como mecanismo de coesão e coerência. Tempo e modo verbal organizam a linha temporal e o grau de certeza. Modo indicativo traz certeza ou fato. O órgão publicou. Modo subjuntivo traz hipótese, dúvida ou condição. É possível que publique. Se publicar. Modo imperativo traz ordem ou instrução. Publique. Não publique. Em questões de reescrita, a banca pode trocar publica por publique e mudar de fato para ordem. Pode trocar publicará por publicaria e mudar de certeza futura para hipótese condicionada. Tempos simples mais cobrados. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. O pretérito perfeito marca a ação concluída, publicou. O imperfeito marca a habitualidade ou continuidade, publicava. Analisava. O futuro do presente marca a ação posterior, publicará. O futuro do pretérito marca a hipótese, condição ou cortesia, publicaria, gostaria. Em textos argumentativos, a banca explora o valor modal de deve, deverá, deveria, pode, poderá, poderia. Deverá pode soar como obrigação, deveria como recomendação. Isso muda o posicionamento do autor. Agora vamos ao domínio da estrutura morfossintática do período. Este tópico é enorme, mas a banca costuma repetir padrões. Você precisa dominar como o período se organiza e como isso impacta sentido, pontuação, concordância e regência. Emprego das classes de palavras. Em prova, o mais importante é reconhecer a classe pela função, porque a mesma forma pode cumprir papéis distintos. O pode ser artigo definido em o parecer, mas pronome oblíquo em eu o protocolei. Ao pode ser artigo em a lei, preposição em assistiu-a, pronome oblíquo em a vi. Como pode ser conjunção comparativa, advérbio interrogativo ou verbo. Que pode ser pronome relativo, conjunção integrante ou pronome interrogativo. Questões de análise sintática e reescrita exploram exatamente essas ambiguidades. Relações de coordenação entre orações e entre termos. Coordenação liga elementos equivalentes sem dependência sintática. Entre termos, normas e princípios. Entre orações, o órgão analisou o pedido e publicou a decisão. Conjunções coordenativas principais. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. A banca cobra o valor. E pode ser adição e também pode sugerir consequência dependendo do contexto, mas em prova geralmente se mantém como adição. Mas é oposição, ou é alternância. Portanto, é conclusão. Pois, quando vem depois do verbo, tende a ser conclusivo. Quando vem antes, tende a ser explicativo, e isso cai como pegadinha. Relações de subordinação entre orações e entre termos. Subordinação cria dependência. As orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Substantivas equivalem a substantivo. Podem ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto. Exemplo sujeito. É necessário que o setor responda. Exemplo objeto. O servidor afirmou que protocolou o requerimento. A banca cobra classificação e, mais importante, cobra pontuação. Você não separa com vírgula o verbo do seu complemento oracional. Afirmou que não pede vírgula antes do que. Adjetivas equivalem a adjetivo e vêm com pronome relativo.
Aqui a diferença restritiva e explicativa é crucial. Restritiva delimita: os processos que têm erro voltam. Nem todo processo tem erro. Explicativa comenta: os processos que têm erro voltam. Aqui parece que todos têm erro. A vírgula muda sentido e a banca explora isso em interpretação e reescrita. Adverbiais indicam circunstância, causa, condição, concessão, tempo, finalidade, consequência, conformidade. Se condição, embora concessão. Quando tempo, para que finalidade, de modo que consequência. A banca pode pedir a oração introduz ideia de, e você identifica pelo conector e pelo sentido. O emprego dos sinais de pontuação. Vírgula é a campeã. A regra de ouro. Não se separa sujeito do verbo, nem verbo do complemento, na ordem direta, salvo termos intercalados. Então os candidatos foram convocados é erro. Você usa vírgula em enumeração, em vocativo, em aposto explicativo, em termos intercalados, em adjuntos deslocados quando necessário, em orações explicativas e em orações coordenadas longas, além de marcar adversativas. 2 pontos introduzem explicação, enumeração ou citação. Ponto e vírgula separa itens complexos e evita confusão quando há muitas vírgulas. Travessão pode destacar comentário e criar efeito de explicação. Aspas podem indicar ironia, distanciamento ou citação. Concordância verbal e nominal. Concordância verbal é o verbo concordar com o sujeito. Cuidado com coletivos e expressões partitivas como a maioria, parte, metade. Em prova, a concordância com o núcleo no singular é a mais cobrada. A maioria compareceu. Verbos impessoais são decisivos. Haver no sentido de existir fica no singular. Houve, havia. Fazer indicando tempo fica no singular. Faz 3 anos. Concordância nominal é determinante e adjetivo concordarem com substantivo. As novas regras estaduais. Atenção a construções em que o adjetivo se refere a mais de um substantivo. Tendência ao plural quando pós-posto, como normas e procedimentos adequados. Regência verbal e nominal. Regência é a relação de dependência com preposição. Verbos cobradíssimos. Assistir a no sentido de ver, obedecer a, preferir x a y, chegar a, ir a, visar a no sentido de objetivo, informar algo a alguém ou informar alguém de algo, conforme construção, implicar algo, no sentido de acarretar, geralmente sem, em, na norma mais cobrada. Regência nominal. Necessidade de, respeito a, apto a, favorável a, aversão a. A banca costuma misturar regência com crase, porque crase depende de regência. O emprego do sinal indicativo de crase. Crase é a fusão de a preposição com a artigo ou com pronomes demonstrativos iniciados em a. Para saber se tem crase, você precisa de 2 elementos, um termo anterior que exija preposição a e um termo seguinte feminino que aceite artigo a. O teste do masculino é o mais eficiente. Se no masculino vira ao, no feminino vira a. Dirigir-se ao setor, então dirigir-se à unidade. Se no masculino não vira ao, não há crase. Chegar a Natal não vira chegar ao Natal. Logo, não tem crase. Crase é proibida antes de verbo, palavra masculina, pronomes pessoais, em regra, antes de nomes de cidades sem artigo. É facultativa em alguns casos antes de nomes próprios femininos e pronomes possessivos, dependendo do padrão adotado. Colocação dos pronomes átonos. Próclise é antes do verbo. Não me disseram. Atraída por não. Ênclise é depois. Disseram-me. Mesóclise é no meio. Dir-me-á. Far-se-á. Típica de futuro sem atrator. Palavras que atraem próclise. Negativas. Pronomes relativos, conjunções subordinativas, advérbios no início e certas expressões. Em concurso, prefira a norma tradicional, especialmente quando a questão é de correção. Agora vamos ao bloco de reescrita de frases e parágrafos do texto. Esse bloco costuma ter a maior taxa de pegadinha, porque a banca não pergunta qual regra, ela pergunta qual alternativa mantém o sentido. Para acertar,
você precisa verificar 4 coisas: quem faz a ação, qual é a relação lógica entre ideias, qual é o tempo e modo verbal, e se houve mudança de intensidade ou de modalização. Significação das palavras. A banca cobra sentido contextual. A palavra pode ter sentido literal ou figurado. Frio pode ser temperatura ou distanciamento. Peso pode ser massa ou responsabilidade. Marca pode ser sinal físico ou característica. Você sempre verifica o campo semântico e o objetivo do autor. Substituição de palavras ou trechos. Aqui entra sinônimo contextual e equivalência. A banca oferece substituições que parecem sinônimos, mas mudam nuance. Trocar essencial por importante pode reduzir intensidade. Trocar exigir por solicitar muda força. Trocar garantir por possibilitar muda certeza. Em conectores, trocar contudo por isso muda oposição para consequência. Então, substituição correta precisa manter sentido e relação. Reorganização da estrutura de orações e períodos. Transformações clássicas, voz ativa e passiva, redução e desenvolvimento de orações, nominalização e reorganização de adjuntos. Ativa para passiva geralmente mantém núcleo semântico. O órgão publicou o edital vira o edital foi publicado pelo órgão. Mas cuidado com foco e com agente da passiva omitido, porque pode mudar ênfase, e a banca pode explorar isso quando a pergunta mantém o sentido e a ênfase. Outra transformação comum é substituir oração por expressão nominal. É necessário que se analise vira é necessária a análise. Isso mantém sentido geral, mas pode mudar nível de formalidade e densidade textual. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Aqui você precisa reconhecer que o nível formal usa linguagem impessoal, objetiva e padronizada. Uma frase informal, como a gente viu que deu problema, pode ser reescrita formalmente, como verificou-se a ocorrência de inconsistências. A banca pode cobrar a reescrita para linguagem de ofício, relatório ou parecer, exigindo impessoalidade e precisão. Em reescrita formal, evite gírias, evite abreviações coloquiais e evite marcas subjetivas como eu acho. Prefira construções como informa-se, solicita-se, encaminha-se, quando adequadas. Para concluir esta aula, eu quero que você leve um método de prova em português que resolve a maioria das questões. Primeiro, identifique o comando. É literal, inferencial, intenção ou reescrita. Segundo, localize no texto a base da resposta, mesmo quando a pergunta é inferencial, porque inferência precisa de evidência. Terceiro, quando for gramática, analise função em relação, não rótulo. Quem é sujeito? Qual é o conector? Qual é a regência? Qual é a função da vírgula? Quarto, quando for reescrita, compare o antes e o depois com 4 testes. Mesma ideia, mesma relação lógica, mesmo tempo e modo, mesma intensidade. Se qualquer um desses mudar, a alternativa está errada. Na próxima aula do aulão de Conhecimentos Gerais da PGRN, a gente entra com profundidade em História do Rio Grande do Norte e aspectos geoeconômicos do RN, depois Informática Básica, por fim, a legislação específica do edital, sempre com foco no padrão de cobrança de banca. Agora nós vamos para a História do Rio Grande do Norte e aspectos geoeconômicos do Rio Grande do Norte. Esse conteúdo é típico de prova que quer avaliar 2 coisas ao mesmo tempo. Se você conhece a formação histórica do Estado, com seus eventos e processos sociais, e se você consegue ler o território potiguar como um espaço econômico, isto é, entender por que certas atividades se concentram em determinadas regiões e como mudanças recentes, como as energias renováveis, remodelaram a economia e o espaço. A melhor forma de estudar esse bloco é montar uma linha do tempo, ao mesmo tempo, construir um mapa mental do Estado. Linha do tempo para os processos históricos, e mapa mental para a economia e a geografia. Porque a banca, muitas vezes, não pergunta só o que aconteceu, ela pergunta o significado do acontecimento, o contexto e o impacto na identidade potiguar e na formação de políticas e instituições. Vamos começar pela história do Rio Grande do Norte, com o primeiro tópico,
a capitania do Rio Grande na história das capitanias donatárias, no século XVI. Para entender a capitania do Rio Grande, você precisa lembrar do modelo geral de colonização portuguesa no início do Brasil. As capitanias hereditárias foram instituídas para ocupar e administrar o território de forma descentralizada, transferindo a particulares, os donatários, a missão de promover povoamento, exploração econômica e defesa, em troca de direitos e prerrogativas. Era uma estratégia de baixo custo direto para a coroa. Mas a experiência não foi homogênea. Muitas capitanias fracassaram ou demoraram a se consolidar por falta de recursos, conflitos com povos indígenas, ataques e dificuldades de instalação de um sistema produtivo estável. No caso do Rio Grande, a questão estratégica do litoral é central. A região do atual RN estava numa posição sensível na costa, próxima das rotas atlânticas e numa área em que a presença portuguesa precisava ser consolidada para garantir defesa e soberania. A colonização não foi apenas plantar e povoar, foi também defender o território e impedir ocupação por outros europeus. Em prova, é comum aparecer a ideia de que a presença portuguesa no RN se fortaleceu com o tempo, por meio da construção de estruturas defensivas e pela fundação de núcleos urbanos permanentes, que organizaram o controle do litoral e criaram base para o avanço para o interior. O que a banca quer que você entenda é que a capitania do Rio Grande não se explica apenas por economia. Ela se explica por território e defesa. A necessidade de fortificação, de controle do litoral e de instalação de uma administração local era condição para qualquer economia colonial se desenvolver. Isso ajuda a interpretar a formação de núcleos urbanos, o papel de autoridades coloniais e a centralidade de estratégias militares na história inicial da capitania. Agora o segundo tópico: indígenas nos sertões do Rio Grande colonial. Esse ponto é decisivo porque, durante muito tempo, a história regional foi contada como se os indígenas fossem apenas obstáculo ou primeiros habitantes que desaparecem. O edital deixa claro que a banca quer reconhecer a presença indígena como parte estruturante do processo histórico, especialmente no sertão, isto é, no interior. O sertão, no período colonial, não é apenas um lugar distante. É o espaço de expansão do domínio colonial, com rotas, fazendas, criação de gado, conflitos e alianças. A ocupação do interior no Nordeste se conectou fortemente à pecuária e ao abastecimento regional. A pecuária exigia grandes extensões de terra, rotas de circulação e uso de recursos naturais. Isso inevitavelmente gerou disputa com populações indígenas que habitavam e utilizavam esses territórios. O contato se deu de formas variadas: guerra e violência, aldeamentos, catequese, negociações e alianças. Em muitos casos, a política colonial procurou concentrar indígenas em aldeamentos, tanto por objetivos religiosos quanto por objetivos de controle territorial e laboral. Em outros casos, houve resistências prolongadas que marcaram a história dos sertões. O ponto que cai em prova é a compreensão de que a expansão colonial não foi natural nem pacífica. Ela foi um processo de conflito e reorganização social. Povos indígenas foram deslocados, sofreram impactos de doenças e violência, mas também influenciaram a história com estratégias próprias, alianças e resistência. A banca pode cobrar a ideia de que o sertão foi um espaço de disputa e que a formação do interior potiguar envolve essa tensão entre ocupação colonial e presença indígena. Agora o terceiro tópico: economia e fiscalidade no período colonial, com destaque para a arrecadação de tributos na capitania do Rio Grande. Quando a prova traz fiscalidade, ela está te lembrando que colonização é também administração e arrecadação. O Estado colonial português precisava financiar defesa, estruturas administrativas e manter o domínio. Para isso, a arrecadação de tributos era um instrumento de poder e de integração da capitania ao império. A fiscalização e a arrecadação exigiam registros, autoridades, mecanismos de cobrança e controle sobre produção e circulação. A economia colonial potiguar se articulava com o Nordeste colonial em geral, mas com particularidades. A capitania tinha uma inserção econômica que não se reduz a um produto único. A pecuária interiorana, a circulação de produtos
em períodos posteriores, a relevância do sal, ajudam a explicar a vida econômica regional. A arrecadação de tributos sobre produção e circulação fazia parte do funcionamento da colônia e revelava o objetivo metropolitano de extrair excedente. Em prova, é comum a cobrança conceitual. Tributos não eram apenas dinheiro, eram mecanismos de controle social e territorial, porque organizar cobrança exigia consolidar a administração local. Outro ponto importante para entender fiscalidade é que ela se relaciona à desigualdade e tensões. Quanto mais rígida ou injusta é a cobrança, maior é o potencial de conflito e resistência. Mesmo quando o edital não pede revoltas fiscais específicas, ele sugere que você compreenda a relação entre economia, tributação e poder no período colonial. Agora o quarto tópico: a seca e a questão sanitária no século XIX. Aqui é essencial entender seca como fenômeno natural e como desastre social. Seca no semiárido nordestino é recorrente, mas suas consequências dependem de políticas, estrutura social e acesso a recursos. No século XIX, secas severas geraram fome, perda de rebanhos, colapso de economias locais, migrações e intensificação da pobreza. Isso alterou o tecido social e pressionou cidades, gerando deslocamentos internos e aumento de vulnerabilidade. A questão sanitária entra porque crises climáticas e sociais geram condições favoráveis a doenças. A aglomeração, a desnutrição, a precariedade de água e saneamento e a fragilidade de serviços de saúde elevam mortalidade. Em prova, o que cai é a ideia de que seca é também problema de saúde pública e de gestão estatal. Não é apenas falta de chuva, é a ausência de infraestrutura hídrica e de políticas de proteção social e sanitária adequadas. Esse tema pode ser cobrado também como o início de uma agenda de obras e políticas contra a seca, que foi se tornando parte da administração regional ao longo do tempo, com disputas por recursos e prioridades. Agora o quinto tópico: terra dos salineiros, trabalhadores da extração de sal no Rio Grande do Norte. Esse assunto une geografia, economia e história social do trabalho. O RN se consolidou como grande produtor de sal no Brasil, principalmente na região da Costa Branca. O sal é produzido com técnica de evaporação solar em salinas, aproveitando condições naturais favoráveis. Alta insolação, ventos, pouca chuva em certas épocas, planícies costeiras e presença de ambientes adequados para tanques de evaporação. Mas o edital destaca trabalhadores da extração de sal. Então a banca quer que você olhe para relações de trabalho, condições de vida, organização produtiva e impacto dessa economia na sociedade. A figura do salineiro representa um trabalhador submetido a condições físicas intensas, em ambiente de sol forte e contato constante com sal, com dinâmica de trabalho sazonal ou marcada por ciclos produtivos. A economia do sal gerou riqueza, mas também gerou desigualdades e moldou comunidades, cidades e identidades regionais. Em prova, pode aparecer a ideia de que o sal é um símbolo da especialização econômica do litoral setentrional e que a atividade estruturou redes de comércio e desenvolvimento urbano em áreas como Macau e Areia Branca, influenciando a economia do oeste e do litoral. Agora o sexto tópico: 30 de setembro e a política abolicionista de vanguarda moçoroense. Mossoró tem um lugar especial na história do Brasil por ter abolido a escravidão local antes do Marco Nacional de 13 de maio de 1888. O 30 de setembro é celebrado como a data dessa abolição em Mossoró, marcando um movimento abolicionista local que ganhou destaque como vanguarda. Em prova, não basta saber que aboliu antes. A banca pode cobrar o significado, mobilização social e política local, participação de setores urbanos e uso da imprensa, construção de identidade cívica e projeção nacional de Mossoró como símbolo de abolicionismo. Mas é fundamental também entender a leitura histórica crítica. A abolição formal não significou automaticamente igualdade social. O pós-abolição no Brasil foi marcado por falta de política de inclusão, acesso à terra e reparação, o que manteve desigualdades profundas. Então, quando a banca quiser elevar o nível, ela pode sugerir que você reconheça que a vanguarda abolicionista é um marco, mas não encerra o problema social.
Ela é um símbolo de luta e, ao mesmo tempo, um ponto de partida para pensar cidadania e desigualdade. Agora o sétimo tópico: motim das mulheres. Esse tema é muito cobrado porque evidencia protagonismo feminino na política e na resistência popular. Em contextos do século XIX, o Estado usava mecanismos coercitivos como recrutamento, cobranças e medidas que afetavam a vida cotidiana. Movimentos de protesto surgiam como resposta a essas práticas. O motim das mulheres se destaca por colocar mulheres como atores políticos em cena, rompendo uma narrativa que as exclui da política. Em prova, a banca pode cobrar o sentido do motim: resistência coletiva, contestação a medidas percebidas como injustas e participação popular na política local. O que você deve guardar como leitura de concurso é: movimentos populares não se explicam só por desordem. Eles se explicam por tensões sociais, por conflitos com o Estado e por defesa de interesses e famílias. E o protagonismo feminino revela que a política também se fazia nas ruas, na vida comunitária e nas redes sociais do período, e não apenas nos parlamentos. Agora o oitavo tópico: representatividade potiguar na comunicação nacional com o jornal O Moçoroense, o terceiro jornal mais antigo do Brasil. Este tema é sobre imprensa como instituição e como ator histórico. Um jornal não apenas registra fatos, ele participa da construção do debate público. O Moçoroense é símbolo de continuidade histórica e de relevância cultural e política, porque atravessou períodos e registrou transformações, além de divulgar ideias e mobilizar opiniões. Em prova, a banca pode cobrar que a imprensa no Brasil do século XIX e início do XX foi fundamental para a difusão de ideias políticas, incluindo o abolicionismo, republicanismo, debates sobre modernização e identidade regional. Pode cobrar também o papel de Mossoró como polo regional que projeta o RN para debates nacionais. E pode cobrar a ideia de que comunicação molda a cidadania. Ela forma a opinião pública, cria memória coletiva e influencia decisões políticas. Agora o nono tópico: política e sociedade, Mossoró e a resistência ao bando de Lampião. Esse é um dos episódios mais conhecidos e cobrados. Em 1927, Lampião e seu bando atacaram Mossoró, buscando saque e demonstração de força. A cidade, no entanto, organizou resistência e impediu a tomada. Esse evento virou símbolo de resistência urbana contra o cangaço e fortaleceu a identidade local. Para a prova, você deve entender o cangaço como fenômeno social complexo. Não é apenas banditismo. Ele se relaciona a desigualdades, conflitos agrários, redes de poder local, coronelismo, fragilidade do Estado em certas áreas e ciclos de seca e pobreza. A resistência de Mossoró ganha destaque porque mostra uma cidade com capacidade de organização e defesa, e porque o episódio se fixou como memória histórica regional. A banca pode cobrar o contexto do cangaço, o significado da resistência e a construção de mito e identidade em torno do evento. Agora o décimo tópico: o movimento de 1930 no Rio Grande do Norte. A Revolução de 1930 é um divisor de águas na política brasileira. Ela rompe com a lógica da república oligárquica e inaugura um período de centralização e reorganização do Estado sob Getúlio Vargas. Nos estados, isso significou mudanças nas elites no poder, intervenções, reorganização administrativa e redefinição de alianças políticas. No RN, como em outros estados, 1930 implicou alterações na estrutura de governo e no controle político local. A banca pode cobrar o sentido nacional e a repercussão regional, mudança do pacto político e maior centralização federal. Em provas de história regional, o tema costuma ser cobrado como o impacto do movimento de 1930 nas estruturas estaduais e como reconfiguração de poder. Você deve responder mostrando que não foi apenas troca de nomes, foi mudança de modelo político e administrativo. Agora o 11º tópico: Nordeste em guerra, o papel da costa brasileira na Segunda Guerra Mundial. Aqui entra o RN em cenário global. O Rio Grande do Norte, especialmente a região de Natal e Parnamirim, tornou-se estratégico por sua posição geográfica,
sendo um dos pontos mais próximos da África no Atlântico Sul. Isso facilitou rotas aéreas e logísticas. Por isso surge a imagem do Trampolim da Vitória, a base que impulsionava deslocamentos e operações aliadas. A Segunda Guerra transformou o RN em vários níveis. No nível geopolítico, ele se tornou ponto estratégico de defesa e logística. No nível urbano e econômico, houve intensificação de infraestrutura, circulação de pessoas, mudanças no comércio e nos serviços, e impacto cultural com presença estrangeira e aumento de interação internacional. Em prova, a banca cobra o RN como espaço estratégico na guerra e as transformações internas. Ela pode perguntar também sobre como a guerra acelerou modernização urbana e inseriu o Estado numa narrativa nacional de participação no esforço de guerra. Agora o 12º tópico: populações indígenas no Rio Grande do Norte. Aqui você precisa ter uma visão histórica e contemporânea. O Estado teve presença indígena desde antes da colonização, e a história colonial envolveu conflitos, aldeamentos e deslocamentos. Por muitos anos, houve invisibilização da presença indígena, como se tivesse desaparecido. Mas existem comunidades e identidades indígenas no RN, com processos de afirmação, reconhecimento e reivindicação de direitos, incluindo direitos territoriais, culturais e de políticas públicas específicas. A banca pode cobrar esse tema como reconhecimento de diversidade e de cidadania. Em geral, a questão pode aparecer como os povos indígenas integram a formação histórica do RN e permanecem como sujeitos sociais no presente. Pode também aparecer em conexão com educação, cultura e direitos. O importante é evitar a visão de que indígena é apenas passado. O edital explicitamente inclui esse tema para reforçar presença atual. Agora o 13º tópico: comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte. Assim como no tema indígena, aqui a banca quer que você entenda quilombolas como comunidades contemporâneas, com identidade própria, territorialidade e direitos reconhecidos. Quilombos historicamente surgiram como formas de resistência ao regime escravista, mas também como formas complexas de organização comunitária negra, com parentesco, trabalho e cultura. No RN, existem comunidades quilombolas reconhecidas e em processo de reconhecimento, com lutas por regularização fundiária, acesso a políticas e valorização cultural. Em prova, o ponto é a relação com cidadania e diversidade. Quilombolas são sujeitos de direito, parte da história e da sociedade atual do Estado. A banca pode cobrar também a relação entre abolição e pós-abolição, mostrando que a liberdade formal não significou igualdade material, e que comunidades quilombolas representam continuidade de resistência e busca por direitos. Agora nós passamos para a segunda parte do conteúdo: aspectos geoeconômicos do Rio Grande do Norte. Aqui a banca quer leitura territorial, atividades econômicas e sua distribuição no espaço, ligação com recursos naturais e com infraestrutura, e transformações recentes, especialmente energias renováveis. Atividades econômicas modernas e tradicionais. Vamos por blocos, sempre conectando atividade a território, porque isso é o que mais cai. Agropecuária no RN é marcada por contrastes entre litoral, agreste e sertão. O estado tem grande área no semiárido, então a água é determinante. No interior, especialmente sertão e seridó, a pecuária de caprinos e ovinos tem relevância por adaptação à caatinga e à irregularidade de chuvas. A bovinocultura existe, mas é mais vulnerável em secas. A agricultura familiar é socialmente importante, mas depende de políticas de apoio, acesso à água e infraestrutura. No agreste e em áreas com maior disponibilidade hídrica, há maior diversificação e maior estabilidade. Em prova, a banca pode cobrar que a agropecuária potiguara é condicionada pelo semiárido e pela variabilidade climática. Pesca é atividade tradicional no litoral, com pesca artesanal e, em alguns contextos, pesca de maior escala. Ela depende de infraestrutura de apoio, como embarcações, gelo, armazenamento e mercado consumidor. Em geoeconomia, a pesca se conecta a comunidades costeiras, a práticas culturais e a cadeias de comercialização.
A banca pode cobrar a importância social da pesca e sua ligação com o litoral e com mercados. Fruticultura é uma das atividades modernas mais relevantes no RN, especialmente associada à agricultura irrigada. A região oeste, com destaque para a área de Mossoró e Vale do Açu, ganhou protagonismo com produção de frutas para exportação e mercado nacional, aproveitando alta insolação e infraestrutura de irrigação. Exemplos típicos incluem melão e melancia, além de outras frutas. A fruticultura irrigada exige água, tecnologia, energia, logística e cadeias de exportação. Em prova, a banca cobra a ideia de que irrigação e logística explicam a concentração da fruticultura em determinadas regiões. Carcinicultura, criação de camarão em viveiros, é uma atividade moderna importante em áreas costeiras e estuarinas. Ela depende de condições de água e salinidade e de áreas adequadas, muitas vezes próximas a manguezais e estuários. Por isso, o tema também tem dimensão ambiental. Manejo inadequado pode gerar impactos sobre ecossistemas e qualidade da água. Em prova, o ponto é ver carcinicultura como atividade econômica relevante, mas que exige regulação e sustentabilidade, especialmente em áreas ambientalmente sensíveis. Mineração aparece de forma regionalizada, com destaque histórico para o Seridó, que tem tradição de exploração mineral e de atividades ligadas a recursos do subsolo e ao beneficiamento. A mineração gera renda e emprego, mas também pode gerar impactos ambientais e depende de mercado e viabilidade econômica. A banca pode cobrar a mineração como componente histórico da economia interiorana e sua ligação com o Seridó. Sal é um dos símbolos econômicos do RN. A produção salineira se concentra no litoral setentrional, na chamada Costa Branca, com destaque para áreas como Macau e Areia Branca. Por que ali? Porque condições naturais favorecem evaporação, alta insolação, ventos e planícies costeiras adequadas. Em prova, o sal aparece como exemplo de especialização territorial e de economia baseada em recurso natural e clima. E pode aparecer também como elemento de formação do mundo do trabalho, conectando com o tema histórico dos salineiros. A indústria no RN é mais concentrada em áreas urbanas e polos regionais, especialmente na região metropolitana de Natal e em Mossoró, com segmentos ligados a alimentos, serviços e cadeias regionais. A industrialização no estado, como em muitos estados do Nordeste, é mais seletiva e depende de infraestrutura, energia, logística e incentivos. A banca pode cobrar a ideia de que indústria tende a se concentrar em eixos com melhor infraestrutura e proximidade de mercados, e que parte da economia industrial se conecta a recursos como sal, petróleo e fruticultura. Produção de petróleo e gás é outro pilar. O RN tem tradição de produção em terra, onshore, especialmente na região de Mossoró e áreas do oeste. Essa atividade impacta a economia local por empregos, serviços especializados e royalties. Em prova, o foco é reconhecer que o petróleo reorganiza território, estradas, bases operacionais, rede de serviços e impactos econômicos regionais. Mesmo com transformações no setor, a produção de petróleo e gás continua como tema central na leitura geoeconômica do Estado. Turismo é uma atividade estruturante no litoral, com Natal e destinos como Pipa e áreas de dunas e praias, aproveitando clima e paisagens. O turismo movimenta hotelaria, alimentação, transporte e comércio, gerando emprego e renda, mas também cria pressão ambiental e urbanística, com expansão imobiliária e necessidade de planejamento. Em prova, a banca pode cobrar turismo como motor do setor de serviços e como atividade concentrada no litoral e na capital, com efeitos sobre urbanização e infraestrutura. Comércio e serviços são hoje a base econômica de muitos territórios e se concentram em centros urbanos. Natal é polo de serviços, administração pública, educação, saúde e comércio. Mossoró é um polo regional importante no oeste. Caicó também é relevante no Seridó, como centro regional de serviços e comércio. Em prova, a banca pode cobrar a ideia de rede urbana. Cidades organizam fluxos de pessoas e mercadorias, e serviços se concentram onde há demanda e infraestrutura. Agora o segundo tópico de geoeconomia.
Transformação da indústria das energias renováveis no panorama econômico e geográfico do RN. Esse é um dos temas mais atuais e com alta chance de cobrança porque o RN se tornou protagonista nacional em energia eólica e vem expandindo energia solar. A energia eólica cresceu no estado devido a uma vantagem geográfica, ventos constantes e fortes em áreas amplas, especialmente no litoral e em certas áreas do interior. A instalação de parques eólicos transformou o território, criou novas infraestruturas, como estradas de acesso para transporte de torres e pás, subestações, linhas de transmissão e bases de manutenção. Isso também muda a economia local. Municípios recebem investimentos, arrendamentos de terras e empregos, sobretudo na fase de construção e, depois, na fase de operação e manutenção. A banca pode cobrar impactos positivos e desafios. Positivos: diversificação econômica, geração de energia limpa, atração de investimentos, criação de cadeias de serviços e qualificação profissional. Desafios: impactos paisagísticos, conflitos por uso do solo, necessidade de licenciamento e monitoramento ambiental, e discussão sobre distribuição de benefícios e compensações. Em prova, a resposta mais madura é reconhecer que renováveis são estratégicas, mas exigem governança e sustentabilidade. A energia solar também tem crescido, tanto em usinas quanto em geração distribuída em residências, comércio e setor público. O RN tem alta insolação, o que favorece essa expansão. A geração distribuída cria um mercado local de instalação, manutenção e serviços e pode reduzir custos energéticos. Mas ela exige regulação, adequação da rede e planejamento. A banca pode cobrar a noção de que energias renováveis reposicionam o RN no cenário nacional e fortalecem a ideia de transição energética, com potencial para atrair novas cadeias produtivas e projetos de inovação. Fechando esta disciplina deste aulão, eu quero que você guarde um resumo em forma de narrativa, porque isso te ajuda em questões que misturam temas. A formação colonial do RN passa por defesa e ocupação, com presença indígena ativa e expansão para o sertão. A economia colonial se conecta à fiscalidade e ao controle do território. No século XIX, a seca expõe vulnerabilidades e questiona saúde e políticas públicas. Mossoró se destaca como polo social e político, com abolicionismo, imprensa e resistência. No século XX, o RN entra no cenário global com a Segunda Guerra, e no presente, a identidade potiguar é plural, com povos indígenas e comunidades quilombolas como sujeitos de direito. Na geoeconomia, o RN combina atividades tradicionais e modernas, com sal, fruticultura irrigada, petróleo e gás, turismo e serviços, e se transforma fortemente com energia eólica e solar, mudando o território e a economia. Agora vamos estudar a disciplina de informática básica. Apesar de básica, essa disciplina costuma derrubar candidato porque a banca cobra prática do dia a dia: Windows, Office, internet, segurança, nuvem, organização de arquivos. Neste edital, ainda soma LGPD, Lei de Acesso à Informação, Serviços Digitais e Noções de Dados e BI. A chave é entender conceito e aplicação, porque muita questão vem em forma de situação real de trabalho no setor público. Vamos começar por noções de sistema operacional no ambiente Windows. Sistema operacional é o software que gerencia hardware e oferece uma interface para o usuário e para os aplicativos. No Windows, os pontos mais cobrados são área de trabalho, menu iniciar, barra de tarefas, área de notificação, configurações e o explorador de arquivos. A área de trabalho é o espaço principal onde ficam ícones e atalhos. Ícone representa arquivo, pasta ou programa. Atalho é um link para abrir algo sem ser o arquivo original. A barra de tarefas mostra programas abertos e fixados. A área de notificação mostra rede, som, bateria e relógio e dá acesso rápido a funções. O menu iniciar reúne aplicativos, atalhos e busca. O explorador de arquivos é central para a prova porque organiza pastas e arquivos. Você precisa dominar ações: criar pasta, renomear, copiar, recortar, colar, excluir,
restaurar da lixeira, pesquisar e ordenar. Copiar duplica e mantém o original. Recortar move, tirando do local de origem. Excluir normalmente vai para a lixeira e pode ser restaurado. Excluir permanentemente pode ocorrer com comando de exclusão sem lixeira, e isso costuma aparecer em prova como ação perigosa e definitiva. Também é importante entender caminhos. C2 usuários nome documentos arquivo.docx é um exemplo de caminho no Windows. A extensão do arquivo indica tipo e aplicação associada. .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .jpg. Uma pegadinha comum é arquivo com nome enganoso, como documento.pdf.exe, em que a extensão real é .exe, ou seja, executável, potencialmente malicioso. Por isso, reconhecer extensão ajuda na segurança. No Windows, também é cobrado gerenciamento básico de programas. Instalar, atualizar e desinstalar corretamente. Atualizações de sistema e de aplicativos são parte de segurança. E há noções de permissões e atributos, somente leitura, oculto, propriedades de tamanho e datas, úteis em organização e auditoria. Agora edição de textos, planilhas e apresentações no pacote Microsoft Office. A banca costuma cobrar Word, Excel e PowerPoint. Mesmo sem pedir comandos exatos, ela cobra conceitos e funções. No Word, o foco é formatação e estrutura. Você precisa diferenciar formatação de fonte e de parágrafo. Fonte envolve tipo, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, cor. Parágrafo envolve alinhamento, recuo, espaçamento entre linhas, marcadores, numeração. Alinhamento pode ser à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Outro ponto muito cobrado é configuração de página, margens, orientação retrato ou paisagem, tamanho de papel, cabeçalho e rodapé, numeração de páginas. O Word também cobra localizar e substituir, que agiliza correções em massa, e recursos como corretor ortográfico e dicionário. Inserção de elementos cai bastante, tabelas, imagens, formas, caixas de texto, hiperlinks. Hiperlink liga a um site, arquivo ou parte do documento. Uma impressão também aparece. Imprimir tudo, intervalo, seleção e opções de layout. No Excel, o essencial é entender célula, linha, coluna e intervalo. Célula é a A1, B2 e assim por diante. Intervalo é a A1, C10. Fórmulas começam com sinal de igual. Funções clássicas: soma, média, mínimo, máximo, cont.si, somase, si. A banca cobra muito referência relativa e absoluta. Referência relativa muda ao copiar. A1 vira 2 quando você desce uma linha. Referência absoluta fica fixa com cifrão. Cifrão a cifrão 1 não muda ao copiar. Referência mista fixa apenas linha ou coluna. Isso aparece em perguntas do tipo ao arrastar a fórmula, o que ocorre? Excel também cobra ordenação e filtros. Ordenar organiza por valores, texto ou data. Filtro exibe apenas linhas que atendem critérios. Gráficos aparecem em conceitos, colunas para comparação, linhas para evolução, pizza para proporção do todo, sempre observando que escolha do gráfico deve ser coerente com os dados. Formatação condicional pode destacar valores maiores, menores, duplicados, e isso cai como recurso de análise rápida. Em concursos, Excel também aparece em noções de planilha como instrumento de gestão, tabelas, totalizações e consolidação. No PowerPoint, o foco é slide, layout, tema, transições e animações. Slide é cada tela. Layout organiza elementos. Tema define estilo visual. Transição é efeito de passagem entre slides. Animação é efeito dentro do slide em objetos. Essa diferença é um clássico de prova. Também cai em modos de apresentação, como o modo do apresentador, impressão de folhetos com vários slides por página e exportação para PDF. Agora redes de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet.
Rede é conjunto de dispositivos conectados para troca de dados e compartilhamento de recursos. LAN é rede local, como a de um prédio. WAN é rede de longa distância. Internet é rede global de redes. Intranet é rede interna de uma organização, com acesso restrito, usando tecnologias da internet como páginas e navegadores. Extranet é quando parte de uma intranet é disponibilizada com controle para parceiros externos. Conceitos muito cobrados: IP, DNS, protocolos e segurança. IP é endereço de um dispositivo na rede. DNS traduz nomes de sites para IP. Se o DNS falha, você pode ter conexão, mas não consegue acessar sites pelo nome. Protocolos: HTTP e HTTPS para web, sendo HTTPS o seguro com criptografia. SMTP e IMAP-POP para e-mail. FTP para transferência de arquivos. Embora hoje seja mais comum discutir alternativas seguras, mas o edital cita FTP como conceito. A banca pode cobrar o que é HTTPS. Protege dados em trânsito, indicado pelo cadeado, mas também depende de certificado confiável. Ferramentas e procedimentos de internet incluem diagnóstico básico. Em prova, pode aparecer ping como teste de conectividade, tracert para rota e ipconfig para configuração no Windows. Mesmo que não cobrem comandos, cobram a noção de que existe um conjunto de ferramentas para identificar onde está o problema: cabo, Wi-Fi, roteador, DNS, proxy. Programas de navegação, Edge, Firefox e Chrome e similares. Eles têm funções equivalentes: abas, favoritos, histórico, downloads, modo anônimo ou navegação privada, gerenciamento de cookies e cache, extensões e configurações de privacidade. Abas abrem várias páginas. Favoritos guardam links. Histórico registra páginas visitadas. Cache armazena conteúdo para acelerar carregamento. Cookies guardam preferências e sessões. Limpar cache pode resolver falha de exibição, mas pode desconectar sessões. Modo anônimo não salva histórico local e reduz persistência de cookies, mas não torna o usuário invisível para o provedor, para a rede do órgão ou para o site. Isso é pegadinha típica. Navegação privada não é anonimato absoluto. Programa de correio eletrônico, Outlook Express. Mesmo sendo antigo, ainda aparece em edital e provas como referência histórica. O que a banca cobra é conceito de e-mail, remetente, destinatário, anexos, campos para CC e CO. CC é cópia visível. CO é cópia oculta. Ninguém vê quem foi colocado em CO. Isso cai muito. Também cai conceito de spam, phishing e anexos perigosos. Um e-mail pode conter link malicioso ou anexo infectado, então a prática segura é verificar remetente, domínio e evitar clicar em links suspeitos, especialmente quando há urgência e pedido de senha ou código. Sítios de busca e pesquisa na internet. Aqui a banca cobra uso consciente de buscadores e operadores. Pesquisa com aspas busca a frase exata. Operador menos exclui termo. Operador site restringe a domínio. Operador filetype restringe a tipo de arquivo. Isso aparece como qual operador restringe a pesquisa a um site governamental, e a resposta é site. Com o domínio. Outra cobrança é confiabilidade de fonte. Saber que resultado de busca não é garantia de verdade e que é preciso avaliar fonte, data, autoria e objetivo do conteúdo. Grupos de discussão e redes sociais. Grupos de discussão podem ser fóruns, listas de e-mail e comunidades em plataformas. Eles servem para trocar informações e apoio, mas também são fonte de desinformação e golpes. Redes sociais são ambientes de interação e compartilhamento, com perfis, postagens, mensagens e links. Em prova, o foco é segurança e privacidade, riscos de exposição de dados, engenharia social, golpes com links e páginas clonadas. Engenharia social é quando o atacante manipula a pessoa para que ela entregue informações ou execute ações. A prática segura é desconfiar de pedidos urgentes, evitar compartilhar dados pessoais, ativar a autenticação em 2 fatores e revisar permissões de aplicativos conectados à conta. Computação na nuvem, cloud computing.
Nuvem é entrega de recursos de TI via internet. Não é só armazenamento. Inclui processamento, servidores, bancos de dados e softwares. Modelos clássicos. SaaS, software como serviço, quando você usa um aplicativo pronto via web. PaaS, plataforma como serviço, ambiente de desenvolvimento. IaaS, infraestrutura como serviço, máquinas virtuais e rede. Mesmo que a prova não use siglas, ela cobra a ideia de que nuvem oferece serviços sob demanda, escaláveis, com disponibilidade, mas exige atenção à segurança e governança, organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Aqui a banca cobra boas práticas. Estrutura de pastas deve ser lógica e padronizada. Nomes de arquivos devem ser claros e facilitar busca. Uma prática eficiente é incluir data em formato AMLDD e versão, como 20260520_ relatório _v03.docx. Isso evita confusão e sobrescrita. Também é importante entender diferença entre arquivo e pasta, extensão e tipo, e diferença entre atalho e original. Gerenciamento de programas inclui manter atualizações, evitar instalar softwares de origem desconhecida e respeitar políticas do órgão. Agora, segurança da informação, procedimentos de segurança e pragas virtuais. Segurança da informação se organiza na tríade confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade é impedir acesso não autorizado. Integridade é garantir que dados não sejam alterados indevidamente. Disponibilidade é garantir acesso quando necessário. Em órgãos públicos, esses três pilares são essenciais, porque dados podem ser pessoais, sigilosos e necessários para a prestação de serviços. Procedimentos de segurança incluem senhas fortes e não reutilizadas, autenticação multifator, bloqueio de tela ao se ausentar, atualização de sistema e aplicativos, cuidado com links e anexos, uso de antivírus e firewall, restrição de privilégios e controle de acesso a pastas e sistemas. Uma senha forte é longa, imprevisível e preferencialmente única por serviço. Autenticação multifator adiciona camada de proteção. Atualizações corrigem vulnerabilidades, e muitas infecções ocorrem porque sistemas estão desatualizados. Vírus, worms e pragas virtuais. Vírus é malware que se anexa a arquivos e depende de execução para se propagar. VOR se propaga automaticamente por rede explorando vulnerabilidades. Trojan parece legítimo, mas executa ação maliciosa, como abrir acesso remoto e roubar dados. Spivary coleta dados e hábitos. Ransomware criptografa arquivos e exige resgate. Keylogger registra teclas e rouba senhas. Botnet é um conjunto de máquinas infectadas controladas remotamente para ataques. A banca pode cobrar diferenças e exemplos. VOR se propaga sem a ação do usuário. Vírus costuma depender de execução. Trojan se disfarça de legítimo. Aplicativos para segurança. Antivírus, firewall, anti-spivary. Antivírus detecta e remove ameaças por assinatura e análise comportamental. Firewall filtra tráfego e bloqueia conexões indevidas. Anti-spivary foca em spivary, mas hoje muitos antivírus já incluem essa proteção. A banca cobra a função de cada um e reforça que nenhuma ferramenta substitui comportamento seguro. Procedimentos de backup e armazenamento na nuvem. Backup é cópia de segurança para recuperação após falha, exclusão ou ataque. Backup não é igual a sincronização. Sincronização réplica alterações. Se você apaga e isso sincroniza, o arquivo pode sumir também na nuvem, dependendo do serviço. Backup ideal tem versionamento e retenção. Tipos de backup: completo, incremental e diferencial. Completo copia tudo. Incremental copia alterações desde o último backup, e restauração exige o completo e todos incrementais. Diferencial copia alterações desde o último completo, e restauração exige o completo e o último diferencial. A estratégia 3-2-1 é muito citada. 3 cópias, 2 mídias diferentes, uma fora do local. Cloud storage, armazenamento em nuvem, como OneDrive, Google Drive e similares, permite guardar e sincronizar arquivos. O ponto de prova é entender permissões e compartilhamento.
Compartilhar por link público pode expor dados, e compartilhar com permissão de edição permite alteração indevida. Em ambiente jurídico, isso é muito sensível. Então a prática correta é controlar permissões, usar compartilhamento restrito e registrar versões. Agora 2 tópicos legais do edital: LGPD e Lei de Acesso à Informação. Lei 13.709/2018, LGPD, organiza tratamento de dados pessoais. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Dado sensível inclui origem racial, convicção religiosa, opinião política, saúde, biometria e outros, com proteção reforçada. A LGPD estabelece princípios como finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção e responsabilização. No setor público, o tratamento pode ocorrer por obrigação legal, execução de políticas públicas e outras bases, mas sempre com medidas de segurança e governança. Em prova, a banca cobra que dados devem ser coletados com finalidade clara, minimizados ao necessário e protegidos por controles de acesso, logs e segurança. Também cobra que o vazamento de dados pode gerar responsabilização e dano institucional. Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, garante transparência e acesso a informações públicas, com exceções de sigilo previstas. A regra é publicidade, e o sigilo é exceção. Informações pessoais exigem proteção e, em geral, acesso restrito para preservar intimidade. Em prova, a banca gosta de cobrar que LAI não significa divulgar tudo sem critério. Significa transparência com responsabilidade, respeitando o sigilo legal e proteção de dados pessoais. Para a PGE, isso é muito relevante porque documentos jurídicos podem conter dados sensíveis e informações estratégicas. Serviços públicos digitais. Esse tópico conecta a informática com a administração pública, digitalização de serviços, portais, autenticação, assinaturas eletrônicas, processos eletrônicos e atendimento remoto. O ponto de prova é: serviços digitais ampliam acesso e eficiência, mas exigem inclusão digital, acessibilidade, segurança, integração de sistemas e proteção de dados. A banca pode cobrar que digitalização não pode excluir quem não tem acesso e que deve haver canais alternativos e suporte dentro das políticas do órgão. Agora noções de Data Warehouse, Analytics e Business Intelligence, que são conceitos de dados que entram no edital mesmo para cargo jurídico, porque o Estado trabalha com dados para gestão e transparência. Data Warehouse é um repositório de dados estruturado para análise e tomada de decisão, diferente de banco transacional. Banco transacional, OLTP, é voltado ao dia a dia, como protocolos e processos. Data Warehouse, OLAP, é voltado à análise histórica, consolidação e relatórios. Ele integra dados de várias fontes, organiza por assuntos e tempo, e permite consultas rápidas para indicadores. Analytics é o conjunto de técnicas e processos para analisar dados e gerar insights. Pode envolver estatística, visualização e modelos preditivos, mas em noção básica significa usar dados para entender padrões e apoiar decisão. Business Intelligence, BI, é o conjunto de ferramentas e práticas para coletar, transformar e apresentar dados em dashboards, relatórios e indicadores para gestores. Em prova, a banca pode cobrar a diferença. Data Warehouse é infraestrutura de armazenamento analítico, BI é camada de análise e visualização. Analytics é abordagem de análise para gerar conhecimento e decisões. Para fechar a aula, eu quero te dar um mapa rápido do que mais cai. Windows e organização de arquivos caem em ações práticas e conceitos de extensão, cópia, recorte e lixeira. Office cai em funções do Word, referências e fórmulas no Excel e diferenças entre transição e animação no PowerPoint. Redes caem em conceitos de internet, intranet, DNS, DHCP, HTTP e HTTPS, além de navegação e cookies. Segurança cai em malware, antivírus, firewall, phishing e backup, com diferença entre backup e sincronização. LGPD e LAI caem em princípios e em conflitos entre transparência e proteção de dados.
e Data Variability B e Analytics caem como noções, para que servem e como se diferenciam. Agora vamos para o bloco de legislação específica. Essa parte do edital costuma ser extremamente cobrada de forma literal, ao mesmo tempo, aplicada. Literal quando a banca pede artigos, títulos e capítulos específicos da Constituição Estadual. Aplicada quando ela descreve uma situação funcional ou previdenciária e pede qual norma do RN se aplica, qual regime é competente, qual regra organiza o RPPS e como se dá a estrutura de direitos e deveres. O edital trouxe 2 grandes blocos. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, com recorte em títulos e capítulos específicos e o ato das disposições transitórias, e a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores estaduais, com a LC 122/1994, a LC 739/2023 e a Lei 11/109/2022, com alterações. A estratégia correta é entender o papel de cada norma e o tipo de questão que ela gera. Vamos começar pela Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Constituição Estadual é a lei fundamental do Estado. Ela organiza a estrutura do RN, define o funcionamento dos poderes e órgãos essenciais, regula princípios da administração pública estadual e assegura direitos e garantias no âmbito do Estado, sempre em consonância com a Constituição Federal. Isso é crucial. Constituição Estadual não pode contrariar a Federal. Em prova, isso aparece como pegadinha quando a banca tenta sugerir um poder estadual que a Confira não autoriza, ou quando ela confunde competências. O edital recorta a Constituição Estadual nos títulos 3º e 4º, e nos capítulos V e 7º. Esse recorte normalmente direciona o estudo para temas de organização do Estado, administração pública, servidores, estrutura de poderes, controle e funcionamento institucional. Mesmo sem abrir o texto aqui, eu vou te explicar como estudar esse recorte de forma produtiva e o que a banca costuma extrair desses trechos. Primeiro, o que você deve procurar nesses títulos e capítulos: princípios e regras de administração pública estadual, organização administrativa, regime de servidores, estrutura de órgãos e regras de controle e responsabilização. Como você vai fazer prova para a PGE, a banca pode cobrar também noções de funcionamento institucional vinculadas ao sistema de justiça e ao papel do Estado, como a procuradoria, o controle e a lógica de freios e contrapesos no âmbito estadual. Dentro da Constituição Estadual, geralmente há uma parte que organiza a administração pública e traz princípios que reproduzem os do artigo 37 da Confira, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em prova, isso pode aparecer como: qual princípio exige que o ato siga a lei, qual exige transparência, qual exige tratamento igual sem favorecimento, qual exige conduta ética. A banca pode cobrar também instrumentos de controle e responsabilidade de agentes públicos, e regras gerais sobre concurso, provimento e estabilidade, porque são temas constitucionais. A Constituição Estadual também costuma disciplinar o regime dos servidores estaduais, suas garantias e deveres, e as regras gerais de remuneração, teto, acumulação e responsabilidades. Como a prova é para analista jurídico, é provável que a cobrança seja mais conceitual e sistêmica. Qual é o status constitucional do servidor, como se dá o ingresso, qual é o papel do concurso, e como o Estado organiza carreiras. Outro ponto relevante no recorte constitucional é o funcionamento dos poderes estaduais. O Estado tem poder executivo, legislativo e judiciário, e a Constituição Estadual define a organização interna, competências locais e a relação entre eles. A banca gosta de cobrar quem faz o que no plano estadual. O Executivo administra e executa, o Legislativo legisla e fiscaliza, o Judiciário julga. E também cobra mecanismos de controle entre poderes, como controle externo de contas, atuação do Tribunal de Contas e a ideia de fiscalização e prestação de contas. Agora, o ato das disposições transitórias, o ADT. Esse bloco é frequentemente subestimado por candidatos, e por isso é um ótimo lugar para a banca cobrar.
Disposições transitórias servem para regular a passagem de um regime antigo para um regime novo, estabelecendo prazos, regras de adaptação, situações excepcionais e transições. Em constituições, o ADT costuma tratar de situações de servidores, organização administrativa, implementação de normas, criação e estruturação de instituições e ajustes de políticas. Em concurso, a cobrança costuma ser literal. A banca pega uma regra específica de transição e pergunta qual é, ou qual foi o objetivo, ou em que situação se aplica. A forma segura de estudar o ADT é identificar quais dispositivos ainda têm efeitos hoje, quais já foram cumpridos historicamente e quais ainda são relevantes para a interpretação de situações. Agora vamos para o segundo bloco do edital, que é mais importante ainda para sua atuação: o regime próprio de previdência social do RN e sua legislação. O edital citou o LC 122/1994, LC 739/2023 e Lei 11/109/2022 e alterações. Aqui há uma particularidade. A LC 122/1994 é, ao mesmo tempo, um Estatuto dos Servidores Públicos Civis do RN e uma norma que dialoga diretamente com Previdência, porque a vida funcional é base para a aposentadoria e pensão. Já a LC 739/2023 e a Lei 11/109/2022 entram como normas mais específicas do RPPS estadual, com atualização conforme reformas previdenciárias nacionais e necessidades de governança e equilíbrio atuarial. Vamos por partes. A Lei Complementar Estadual, número 122 de 1994, na perspectiva do concurso, deve ser estudada como base do regime jurídico do servidor. O Estatuto define como o servidor ingressa, como se desenvolve, quais direitos e deveres tem, quais licenças e afastamentos existem, como funciona a disciplina e a responsabilidade, e quais eventos geram provimento e vacância, incluindo a aposentadoria. Para a PGE, a banca pode cobrar isso com foco em conceitos: diferença entre provimento e vacância, diferença entre posse e exercício, noções de estágio probatório e estabilidade, deveres e proibições, e processo disciplinar com contraditório e ampla defesa. Por que isso aparece em uma prova que também exige legislação previdenciária? Porque no RPPS a prova de vida funcional é essencial. Concessão de aposentadoria exige conferência de tempo de serviço, licenças, afastamentos, remuneração e vínculos. Pensão exige conferência de vínculo do instituidor e regras de dependência conforme norma previdenciária, mas também exige saber se havia qualidade de segurado e qual era a situação funcional. Então o Estatuto é a base documental e jurídica de quase todos os processos previdenciários. No Estatuto, também aparecem direitos e vantagens e como eles impactam remuneração. Isso é relevante porque remuneração, em muitos modelos previdenciários, influencia a base de contribuição e cálculo de proventos, conforme regra aplicável. Além disso, o Estatuto define dever de sigilo e conduta, o que é fundamental em Previdência e PGE, pois envolve dados pessoais e informações sensíveis. Agora vamos à Lei Complementar Estadual, número 739 de 2023. Quando uma LC previdenciária recente aparece no edital, ela tende a ser cobrada com grande intensidade, principalmente por sua atualização e por mudanças no regime próprio. Em geral, leis complementares desse tipo tratam de organização e funcionamento do RPPS, governança, custeio, contribuições, regras de gestão e medidas de sustentabilidade. O candidato deve estudar essa lei com um roteiro fixo, porque é assim que se acerta a questão literal e aplicada. Primeiro, identifique o objeto da LC 739/2023, o que ela institui, altera ou reorganiza no RPPS estadual. Segundo, identifique o âmbito de aplicação, quais servidores e beneficiários ela abrange, qual unidade gestora ela organiza, quais órgãos e instâncias ela cria ou redefine. Terceiro, identifique regras de custeio, base de contribuição, alíquotas, contribuições do ente, do servidor e hipóteses de contribuições adicionais para equacionamento de déficit atuarial, se previstas. Quarto,
Identifique regras de benefícios e procedimentos, aposentadorias, pensões, critérios de manutenção, revisão e cessação. Quinto, identifique governança e controles, auditoria, recadastramento, combate a fraudes, transparência, prestação de contas e responsabilidades. Sexto, identifique regras de transição e vigência. Quando entrou em vigor, o que revogou e o que alterou. A banca costuma cobrar muito governança e sustentabilidade, porque o tema previdenciário hoje é tratado como política pública que precisa de equilíbrio financeiro e atuarial. Então, se a LC 739/2023 tiver dispositivos sobre avaliação atuarial, plano de equacionamento, segregação de massas, fundos, comitês e instâncias decisórias, isso vira questão. E também vira questão a relação com a Constituição Federal e a SC 103/2019. Muitas normas estaduais pós-2019 reorganizam requisitos e cálculos dentro do que a Confira permite, então a banca gosta de explorar compatibilidade constitucional e hierarquia normativa. Agora a Lei Estadual nº 11.109/2022 e suas alterações. Da mesma forma, quando uma lei estadual específica aparece no edital com número e ano, ela costuma ser cobrada diretamente. E aqui o foco é descobrir o papel dela dentro do RPPS estadual do RN. Pode ser uma lei que trata de organização administrativa do Instituto Previdenciário, de recadastramento e prova de vida, de regras de gestão, de transparência, de procedimento de concessão e revisão, de alíquotas, ou de algum elemento específico do regime. Você precisa ler o texto e extrair o que a banca mais cobra: definições, competências, procedimentos, prazos e consequências. A forma mais segura de estudar a Lei 11.109/2022 é construir um resumo padronizado, sempre com as mesmas perguntas. O que a lei disciplina? Qual problema ela pretende resolver? A quem se aplica? Qual órgão executa? Quais são os deveres do servidor e do beneficiário? Há regras de recadastramento obrigatório? Quais documentos? Quais prazos? A penalidade por não cumprir, como suspensão de pagamento até regularização. Há regras sobre atualização cadastral e comunicação de óbito. Há regras sobre controle de acumulação. A previsão de revisão de benefícios e ressarcimento em caso de pagamento indevido. Esses pontos são tipicamente cobrados em provas de previdência. Como este edital está dentro de um concurso da PGE, existe uma probabilidade maior de cobrança sobre procedimento e segurança jurídica. A banca pode explorar o devido processo na revisão e cancelamento de benefícios. Pode explorar proteção de dados e sigilo de informações previdenciárias. Pode explorar também a necessidade de motivação e formalização dos atos. E pode conectar com princípios constitucionais da administração pública, legalidade e impessoalidade na concessão, moralidade e combate a fraudes, publicidade e transparência na gestão, eficiência no processamento e controle. Agora eu quero conectar esse bloco estadual ao modelo federal, porque isso ajuda a responder questões que misturam normas. O RPPS estadual deve respeitar o artigo 40 da Constituição Federal. Reformas federais, especialmente SC 103/2019, criam parâmetros e autorizam adequações estaduais. Então, se a questão perguntar qual norma está acima, a resposta é Constituição Federal e Constituição Estadual, com suas emendas, formam o topo. Leis complementares estaduais, como a LC 739/2023, regulamentam em nível infraconstitucional. Leis ordinárias estaduais, como a 11.109/2022, tratam de aspectos específicos e procedimentos. E regulamentos internos, portarias e instruções normativas detalham execução, mas não podem contrariar a lei. Agora vamos falar do que a banca geralmente cobra em forma de caso, porque isso é muito comum em concursos de analista jurídico. Ela pode apresentar um cenário como: beneficiário não fez prova de vida. Qual medida o órgão pode adotar? A resposta depende da lei estadual, mas costuma envolver suspensão do pagamento após notificação e prazo, com reativação após regularização, respeitando o procedimento. Outro cenário:
Descobriu-se pagamento indevido. O que deve ocorrer? Em geral, abre-se procedimento de apuração, com contraditório, e pode haver reposição ao erário conforme regras. Outro cenário: servidor em licença conta para tempo. A resposta exige cruzar estatuto e legislação previdenciária. Outro cenário: qual instância decide concessão? A resposta depende do modelo de governança do RPPS local. Outro cenário: quem é segurado do RPPS? Em geral, servidor efetivo, mas a lei local detalha. Uma pegadinha comum é o candidato confundir RPPS com RGPS. No Estado, servidor efetivo vai ao RPPS. Comissionado sem vínculo, temporário e empregado público, via de regra, vão ao RGPS. A banca pode trazer isso em questão de regime aplicável. Outra pegadinha é confundir direito com favorecimento. Em previdência pública, tudo é ato vinculado à lei. Se preenche requisitos, há dever de conceder. Se não preenche, não existe jeitinho. Isso é uma forma prática de cobrar legalidade e impessoalidade. Agora, para fechar esta aula, eu vou te dar um checklist de estudo para esta legislação específica, porque assim você estuda do jeito que vir a questão. Na Constituição do RN, nos títulos e capítulos cobrados, você vai procurar princípios da administração pública estadual, organização dos poderes e órgãos, regras gerais sobre servidores e estrutura institucional e regras de controle e responsabilidade. No ADT, você vai procurar normas transitórias ainda relevantes, prazos, adaptações e regras de transição. Na LC 122/1994, você vai dominar provimento e vacância, posse e exercício, estágio probatório e estabilidade, licenças e afastamentos, deveres e proibições, responsabilidade e PED, e como eventos funcionais impactam previdência. Na LC 739/2023, você vai dominar objeto da reforma, estrutura do RPPS e da unidade gestora, regras de custeio e contribuições, governança e controles, regras procedimentais e de gestão, e alterações e revogações. Na Lei 11.109/2022, você vai dominar o que ela institui de novo, os procedimentos, prazos, deveres de segurados e beneficiários, controles como recadastramento, regras de revisão, consequências por descumprimento e como ela se articula com a LC. Se você fizer esse estudo com marca-texto e anotar competência, prazo, procedimento, sanção e vigência, você praticamente cria o banco de respostas da prova, porque é exatamente isso que a banca transforma em alternativa. E com isso nós encerramos o nosso aulão de conhecimentos gerais para o concurso da PGE do Rio Grande do Norte, no cargo de analista jurídico. Ao longo dessas aulas, você viu como a banca cobra língua portuguesa com foco em interpretação, coesão e reescrita, revisou os principais marcos da história do Rio Grande do Norte e leu o Estado pelo olhar geoeconômico, entendeu informática básica aplicada ao serviço público com segurança da informação, LGPD, LAI e noções de dados, e fechou com a legislação específica do RN, especialmente Constituição Estadual e o Bloco Previdenciário. Agora o passo mais importante é transformar isso em pontuação. Revise pelos tópicos do edital, faça questões e, quando errar, identifique exatamente o motivo do erro, se foi leitura do comando, confusão de conceito, detalhe de norma ou troca de sentido em reescrita. Conhecimentos gerais costuma ser onde você garante constância de acerto e separa sua nota do meio da tabela. Na próxima etapa, você vai para o aulão de conhecimentos específicos, que é onde normalmente está a maior parte do peso da prova e onde se define a classificação final. Eu vou te guiar matéria por matéria, com foco no que mais cai, nos pontos de jurisprudência e nas pegadinhas mais comuns do estilo de banca, para você estudar com direção e não perder tempo com conteúdo que não aparece na prova. Quando estiver pronto, siga para o próximo aulão, o aulão completo de conhecimentos específicos, e mantenha o ritmo. Estudo direcionado, questões e revisão inteligente.